Olá a todos! Bem-vindo a mais um episódio do Sem Calado. Com oferecimento de ACL Cargo, Vento International e GESCOM, está no ar mais um grande episódio. Dessa vez recebendo mais uma presença especial, né, Vavá? Com certeza teremos mais uma pessoa de comercial, pricing, que vai falar bastante para vocês saberem sobre cargas de projeto. Aqueles navios que passam ali no canal ali da Travessia Santos-Guarujá com cargas diferentes de containers. Vamos saber hoje. Pois é, e tem muita coisa diferente, né? Pois é, Verdade. então, seja muito bem-vindo a bordo. Ela, que é especialista em afretamento de cargas especiais na BBC Chartering, Natália Abreu. Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Agradeço por estar aqui e vamos conversar sobre cargas projeto. Boa. E eu particularmente tenho muita curiosidade sobre esse tema, porque eu acho sensacional. São navios especiais, né, diferentes, né, que carregam os mais variados tipos de carga, né, inclusive aquelas cargas gigantes que a gente vê por aí, né. Mas antes de mais nada, a gente gostaria de conhecer você. Como você entrou nesse ramo? O que você estudou? Fala um pouco sobre Natália Abreu. Boa noite. Bom, eu tinha dois sonhos, né? Um era ser veterinária ou trabalhar na área de comércio exterior. Legal. Porque meu pai e minha mãe trabalhavam nessa área. Meu pai é despachante aduaneiro. Sim. E minha mãe era caixa de um despachante aduaneiro. Legal. Então, a minha mãe trabalhou na Codeli. Sim. E meu pai trabalhou em várias outras bandeirantes, trabalhou na Codeli também. Ah, que legal. Então, naquela época, eu ia muito pro escritório com a minha mãe e era bem ali na Praça Barão. Sim. Então, eu via os navios passando, eu via toda a movimentação e eu achava aquilo o máximo. Então, esses eram os dois sonhos. A veterinária não deu porque o dinheiro não dava. Então, a gente vai pelo lado... Comecei a estudar inglês. Fiz durante 4 anos o inglês aqui no Brasil mesmo. Sim. E fui tentando arrumar um emprego na área. Como meu pai conhecia muita gente, minha mãe conhecia muita gente, eu fui tentando entregar currículos. Mas não era a hora. Então, aí eu decidi começar a faculdade. Eu fiz gestão portuária na Unisantos. Legal. E fiz 1 ano e meio, que é um tecnólogo, né, de 2 anos. Então, eu fiz 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, eu decidi que eu tinha que ir para um intercâmbio. Que legal. Então, eu parei a faculdade e decidi fazer um intercâmbio, que é o au pair. Perfeito. Esse é um intercâmbio em que você contrata uma agência. Foi aqui em Santos... Não, desculpa. Foi em São Paulo. Eles têm um cadastro de várias famílias lá nos Estados Unidos. E você também se cadastra e faz essa pesquisa, a família procurando uma menina para cuidar dos filhos. Sim. Em troca, eles te dão um salário e te dão estudo. Então, eu parti para essa jornada. Eu estava noiva. Caramba, você deixou tudo e foi pra lá. Deixei tudo. E como foi chegar lá? O pessoal te entendeu na primeira? O curso foi bom? O curso no Brasil? Entenderam logo na primeira frase? Ou como que foi? Não, foi bem complicado. Porque é muito diferente falar o né? inglês aqui e chegar lá e falar com uns americanos mesmo, Sim. né? Em que estado? Pra que estado você Eu foi? fui para Pensilvânia. Ah, legal. Mas nesse meio tempo, você já conhecia os Estados Unidos já ou não? Foi a primeira vez que Primeira vez que eu andei de avião. Caramba! Primeira vez que eu saí do país. Não tinha viajado para lugar nenhum. Eu fui com 25 anos. Já fui um pouquinho mais velha já. Sim. Mas foi bem interessante. E eu acho super interessante o au pair. Eu conheço várias pessoas, né, várias amigas que fizeram esse programa e hoje estão bem também, graças ao inglês e pela experiência que viveram lá. O que você tem a dizer sobre o au pair? Eu recomendo para todo mundo. Certo. Eu falo para amigos que têm filhas, filhos, porque não é só para menina, é para menino também. Certo.
na minha turma, fomos em 10 brasileiros. E tinham 10 meninos. Caramba. Inclusive, um deles está muito bem hoje em dia, devido ao inglês. Sim. Todo mundo estão muito bem hoje em dia, devido à experiência, ao inglês, que não tem como. Você, não vou Tem que dizer... aprender Na na marra, marra. exato. Praticando. E você conviver, quando você se dispõe a conviver, porque tem aquelas pessoas que vão procurar os brasileiros. Sim. Agora, se você se dispõe a conviver com a família, com os americanos, você sai... E o bom é que você foi para um local onde, em tese, não tem muitos brasileiros, né? Porque quem vai para Flórida, por exemplo, não consegue ter o mesmo desenvolvimento no inglês por conta, né? Exato. Tem muito brasileiro, né? Tem muita menina que procura os estados mais quentes, que é a Flórida, Texas. Clima Para similar, adaptação né? ser mais fácil, né? Exato, E aí, quanto mais norte, melhor. Sim. E você lá, depois que terminou o programa é mais ou menos de quanto tempo? Então, a princípio começa com 1 ano, aí você pode estender 6, 9 e 12 meses. Ah, perfeito. Eu estendi 6. Tá. E depois que terminou, aparece alguma oportunidade lá ou não? Você obrigatoriamente tem que voltar? Então, você não é obrigado a voltar, mas se você quiser ficar, os seus host parents, eles têm que ser o sponsor, o seu patrocinador, perfeito. para você ser um estudante lá. Perfeito. Então, você vai virar o seu visto. Você muda o visto, né? Isso. Perfeito. Então, ele muda para estudante e aí você consegue ficar mais um tempo. E aí, depois começa todo aquele processo de green card. Eu tenho muitas amigas que estão por lá. E agora uma curiosidade, você tem ainda relacionamento com a família que você teve lá? Tenho, converso sempre com eles. Aniversário da host mom é agora, em agosto. Que legal. E eu fui ano passado, eu estive lá depois de 10 anos, porque eu converso com eles muito pela internet, mas eu não tive a oportunidade de voltar para vê-los. E ano passado eu voltei e fiquei lá o final de semana na casa deles. Que legal. E foi até... Eu fiz um vídeo, porque o quarto que eu fiquei era igual. Nossa. Aquele. Aí eu falei, gente, que nostalgia. E você ensinou algumas palavras em português para todos? Desde pequenininho eu Só já ensinava. Só palavrão, né? Fala a verdade. Um pouquinho. Mas eu sempre, quando eles eram pequenininhos, eu ensinava música, eu ensinava algumas coisas. E agora também, eles sempre me perguntam. E qual era a idade deles na época, das crianças? Bom, quando eu cheguei, eles tinham 1 ano e meio, os gêmeos. Nossa. E tinha a menina que tinha 3 anos, 3 para 4 anos. E era só você? Era só eu. Eu, a menina mais velha e os gêmeos, que era um casal, uma menina e um menino. Caramba, que trabalho, hein? 1 ano e meio eles tinham. E aí eu saí, eles estavam com 3 anos, por aí. Foi... E o coração, como é que fica no momento de sair? Olha, foi difícil. Eu até agora, quando eu voltei, o Noah, que é um dos gêmeos, né? Ele não me reconheceu, claro, né? E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, você chorou horrores quando eu fui embora. Então, venha me dar um abraço. Não, mas foi muito legal. A mais velha, ela reconheceu? Sim, ela foi me buscar no aeroporto com a mãe. Sim. Foi muito legal. Que legal. Legal. E quando você terminou e você retornou pro Brasil, aí você falou assim, pô, e agora? Aí que foi a dificuldade, porque... Você está acostumado... morar nos Estados Unidos é totalmente diferente de estar aqui no Brasil. Eu, com um salário menor do que babá, porque lá é uma ajuda de custo, o au pair. Então, mesmo com essa ajuda de custo, eu fui viajar, eu fui para Disney. Sempre. Eu fui para vários lugares. É a oportunidade que você tem, né? Então... E eu conheci muita babá brasileira que estava lá, inclusive... Ai, gente. Pode falar o termo. Sim, pode falar. Então, ganham muito bem lá. Sim. E conseguem viajar, conseguem se manter, ter um carro bom. Sim. Então, quando eu voltei para cá,
foi muito É um difícil baque, né? se E adaptar. assim, o pessoal fala, o pessoal que trabalha com faxina, com limpeza, entre outros empregos que, assim, às vezes os americanos não querem, né? Exato. Mas você trabalhando nesse subemprego, que seria subemprego, mas todo emprego é É digno. um trabalho né? essencial, né? Essencial É. para todos. Então, assim, nada melhor do que ser bem remunerado por um trabalho que é essencial para todos. Exatamente. Eu conheci pintores, pessoas que trabalhavam com obra, No jardim. Jardineira. tudo. E eles têm uma qualidade de vida Absurda, né? absurda. Tem gente que sai daqui com faculdade, com um emprego MBA. estável, para ir trabalhar de garçom, de faxineiro, de qualquer outra coisa, porque você é remunerado De acordo. de acordo, Uhum, entendeu? O dinheiro tem valor. Sim. O faxineiro, ele tem um iPhone como o advogado, Sim. Legal. sabe? Legal. Então, quando eu voltei para cá, a dificuldade foi essa. Tá. Me adaptar. E lá, uma curiosidade, como é que era a relação com os outros americanos? Claro, com a família, perfeito, mas e com os outros americanos? Era boa a relação? Bom, meu marido, desculpa. Mas Um abraço, Brunão. as mulheres são mais difíceis de ter essa amizade com brasileira. Sim. Poucas que são abertas a essa amizade. Sim. Mas o americano adora uma brasileira. É. Então, o meu foco... Porque a brasileira tá sempre sorrindo, sempre alegre, né? É questão Também disso. de você ser mais simpática, ser mais... Até questão, eu vi conversando, questão da pele. Sim. Caramba, Da pele que mesmo. coisa. Eu cheguei a namorar lá, né? Sim. Eu não tava, porque tive que me separar por um Separou tempo. pra poder ir a pra gente lá. se Perfeito. separou. É. A gente tentou, mas não deu certo. Sim. Eu tenho uma amiga que ficou um ano e continuou namorando, deu super certo. Mas no meu caso, não deu certo, então me separei. Então, eu namorei lá, e aí ele falava pra mim, ele falou, ó, a pele da brasileira não é ressecada. Nossa. Por causa detalhe. do frio. Ah, tá. Na Pensilvânia, lá fazia muito frio. Sim. Ele falou, a pele da americana, o toque, é mais diferente. ressecado. Que Sim, coisa, sim. né? Pois Que é. coisa. Ah. Isso ficou marcado pra mim. Aham. E fora que a gente é pau pra toda a obra. Com certeza, verdade. Com certeza. Vamos na cerveja? Bora. Vamos de Bora. vinho? Bora. Bora, exatamente. Vamos cozinhar, vamos construir a casa. É isso aí. Entendeu? É verdade. Então, é verdade. Tem essa diferença, É. né? Cultural também. Natural, exato. E aí você voltou pro Brasil. Voltei pro E Brasil. como foi? Aí, Aí currículo pra todo lado. Currículo para todo lado. Exatamente. Eu fui mandando. Aí passou 1 mês, 2 meses. Aí eu falei, se não der certo, eu vou voltar. Eu falei, se até mês que vem eu não conseguir nada, eu vou voltar para lá. Porque a família queria que eu ficasse. Sim. E eu não quis ficar. Porque eu falei, eu vim aqui com um propósito, que era aprender inglês para trabalhar na minha área. Fui um pouco preconceituosa. Não sei se é preconceituosa, mas eu falei assim, eu não vim aqui para ser babá, para ficar de babá nos Estados Unidos. Sim. Eu vim aqui para aprender inglês, tentar ficar um pouco fluente, né? Sim. Para voltar e arranjar um emprego na área que eu quero. Até porque você é de Santos, o maior porto do hemisfério sul, e tem que ter emprego para mim nessa era área. o meu sonho. É. Na verdade, era o meu sonho trabalhar na Burger Sud. Sim. Esse Ah, era o legal. meu sonho. Eu me Manda aquele via- recadinho lá pra... Eu me via trabalhando na Burger Sud. Legal. Ver os navios passando ali na orla da praia. Gente, Sim. aquilo ali é a minha paixão. Aqueles Você navios não achava vermelhos. que o hambúrguer sud era o contêiner com hambúrguer, né? Não. Ah, então tá bom. Porque eu achava, tá? Eu também. Eu achava que era um container cheio de hambúrguer. Desculpa até se eu não estou falando corretamente o nome da empresa. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí. Hoje a Hambúrguer Sud foi comprada pela Maersk, então faz Sim, parte do mesmo exato, grupo. é. Mas aí você conseguiu um emprego nesse mês? Então, aí eu tinha uma vizinha que ela era... A minha vizinha conhecia uma menina que também fez au pair
e tinha conseguido um emprego um agente marítimo. Sim. Ela falou, vou dar o teu currículo para ela. Eu falei, maravilha, obrigada. Não demorou muito, sei lá, 15 dias. A Cíntia, que trabalhou na BPA, me ligou e... você não quer vir fazer uma entrevista? Eu também fui au pair. Que legal. Aí eu falei, que ótimo, tô em casa. Então, eu fiz entrevista com a Cíntia e com o Manuel, que é o dono da BPA. E aí, eu consegui um emprego. Foi lá que tudo começou. Sim. A Nathalie, que é a minha ex-chefe, que trabalhava na BBC, ela precisava de alguém de documentação para fazer cabotagem. Sim. Somente dentro do país. E aí eu falei, não tem problema, eu aprendo. Opa! Legal. E aí eu comecei lá na BPA, eu fui contratada em 2012 na BPA. Legal. Para trabalhar para a BBC. Para atender a BBC. Isso. Né? Sim. E depois de um ano trabalhando em Santos, lá na BPA, para a BBC, a Nathalie me chamou lá no escritório da BBC em São Paulo. E ela falou, você não quer vir aqui para São Paulo, entrar no nosso time operacional? Aí foi o início do sonho. Oi? Legal, opa! E aí foi o início do sonho, porque eu não me imaginava trabalhando em São Paulo. Sim. Eu vim aqui para trabalhar no Porto, né? Tá em casa. Exato. Né? A minha ideia era trabalhar no Porto mesmo, sabe? Sim. E você pegou, provavelmente, pandemia nessa época, né? Como que foi esse... Lá trabalhando em São Paulo, ou ficou também em home office? Como que foi? Não, a gente porque a parte portuária, né? Ela ficou muito ativa, né? Comprometida e teve muita atividade, Sim. né? Sim. Eu falo que a pandemia foi um boom para todo mundo, né? Sim. Em que todos os armadores ganharam muito dinheiro que perderam durante todos esses anos. Exatamente. Eles se aproveitaram daquele momento, né? Com fretes absurdos, né? Acho que não havia necessidade para aquilo tudo, mas enfim. Recuperou o que perderam durante muitos anos. Eu acho que hoje está nivelado. Sim. Então... Eles fizeram um ajuste do que precisava ser feito, né? Aproveitaram. Pra você ter ideia, um frete de um container chegou a $15 mil, né? Sim. Absurdo, né? É um absurdo. Mas até que voltou agora, né? Agora hoje o problema é por conta da escassez de container no mercado, né? Então... Agora está aumentando de novo, mas não vai chegar aquele nível não vai chegar, não. E como que é trabalhar na carga de projeto? O breakbook, o book, quais são as diferenças disso daí que o pessoal aí está querendo saber, né? Tem um monte de carga, tem aquele granel, tem... Vamos lá, Natália, explique pra gente. Para mim, foi também aprendendo tudo do zero, porque eu fiz gestão portuária e tudo o que a faculdade falava era sobre container. Inclusive, pessoal aí das faculdades, se quiserem colocar carga projeto aí no currículo escolar. É isso aí, pessoal, tá vendo? Olha só o toque dela, né? Porque é importante você falar isso. Sim. Porque quando a gente fala no porto, né, são várias operações, né? Dos mais variados tipos de operações, né? Aqui no Porto de Santos, por exemplo, tem 36, 37 terminais, um diferente do outro, né? Então, é importante que no ensino também veja essas questões, né? Sim. Que não é só container e grão, né? Exato. A carga projeto é um mundo completamente diferente do container, né? A gente até brinca, desculpa meus colegas do container, mas é tudo boxes. É isso aí. Eu lido diariamente com pás eólicas, certo. Que vai desde 40 metros até 86 metros. As pás eólicas atuais já estão sendo elaboradas com 86, 90 metros de comprimento. E ela vem inteira ou ela vem desmontada? Nossa. O que vem desmontado é a torre. Sim. A torre é de 3 a 5, 6 seções, que a gente chama. Eu vi que esse sistema de geração de energia eólica, cada item, cada peça, ela é fabricada em determinado local. Então, a pá é fabricada num país, o gerador é fabricado em outro, tal, e depois vocês
transportam isso para o único local onde eles são montados, não é isso? Na verdade, as empresas, as fábricas, todas elas querem fornecer tudo. Sim. Mas cada uma vai ganhar onde está mais competitivo. Perfeito. Então, assim, mensalmente a gente recebe pedido de cotação das fábricas aqui no Brasil e elas falam, o frete tem que ser mais competitivo porque eu estou competindo com o pessoal da China, com as fábricas da China. Então, às vezes, a torre sai mais barato trazer da China e a pá aqui do Brasil. Os hubs, né, os transformadores. Então, cada fábrica vai tentar baratear para poder fornecer para aquele país. Caramba. Ou seja, né, por exemplo, a gente estava falando, quando a gente fala de container, tem os navios porta-container que eles são preparados para carregar vários containers. Então, a gente fala que os maiores navios do mundo, os porta-containers, pode levar milhares e milhares de containers. Então, no teu caso, então você trabalha com diversos tipos de navios diferentes que se adapta a determinado tipo de carga, ao que vai ser carregado, né? Exato. A estrutura do navio, ela foi feita para suportar cargas muito pesadas. Sim. Por metro quadrado. Sim. Perfeito. Então, o piso, né, do navio Sim. de container, ele não suporta por metro quadrado tanta tonelagem. Sim, entendi. Sim. Isso é uma área técnica, eu Sim, não sim. sou expert, mas... Não, mas perfeito, tá bem claro. Então, Eu conheço um expert que trabalha lá com você, o Daniel. Abração aí, meu brother. Dani, que vai ver esse vídeo depois. Falar, poxa, você não aprendeu direito. Lógico que vai aprendeu, falar. tá dando uma aula pra gente aqui. E essas cargas, aí tem uma preparação desse deck todo, você tem que fazer soldagens. Eu lembro que eu conversava com o Daniel, tem que fazer soldagem de peças, peças em L, peças em U, para fazer essa, Amarração, chama de né? estivagem, como que chama? A gente chama a parte de lashing Lashing. e o isso aí. welding, que é a welding. parte de De solda. solda Tá. e amarração. Tem amarração, que é o lashing, né? Isso. E aí são certificados esses lashings também? Sim, tudo tem Precisa que... ter por causa da tensão da... Sim. Geralmente, os nossos navios têm os equipamentos próprios. Ah, legal. E todos eles certificados. Como a gente trabalha sempre com carga muito pesada, a gente está sempre falando em que uma peça tem muitas toneladas. Nossa. Sim. Então, se alguém falar, Natália, eu quero levar isso aqui que tem 5 toneladas. Eu vou falar, 5 toneladas é muito pouco. Pois é, não é nada. Você não vai querer pagar o frete para 5 toneladas. É. Então, é muita tonelagem que a gente fala. Então, tudo tem que ser certificado. E esses navios, por exemplo, eles são específicos para um cliente, para determinar uma única carga ou não? Ele pode levar várias cargas? Pode levar várias cargas. Depende da demanda do cliente. Se o cliente falar assim, eu quero um navio só para mim. Sim. Nossa. É por Vai tempo, questão de tempo, né? Pagando bem, Agilidade. que mal tem. Sim. Também o desafio do planner, né? Deve ter um planejamento do navio para encaixar todas as peças e otimizar o máximo de espaço. Também esse é um Isso. grande desafio para o planejador, porque também ele não pode colocar muito peso de um lado só e do outro não, senão o navio vai ficar... Adernando. Exato. É. Esse é o próximo curso que eu estou pensando em fazer. Legal. Legal. Porque para o chartering, né? A gente tem que ter uma noção disso. Eu tenho um pouco de noção sobre... Não sobre arqueamento de navio, né? Mas eu tenho uma noção de espaço. Sim. Perfeito. Eu aprendi a calcular o espaço do porão do navio, Legal. o que ocupa de espaço por metro quadrado. Mas na questão do navio em si, eu ainda não sei. Então, tem o nosso time, o técnico, né? Sim. Que eu estou em contato com ele diariamente. Então, Sim. o que a gente faz? A gente tem as nossas cargas básicas mensais e o que eu vou tentando fazer é pegar mais cargas para colocar junto Legal. naquele navio. Então, todo mês a gente recebe... Todo mês não, desculpa. Diariamente a gente recebe atualizações de navios que estão vindo de importação para a América do Sul.
Legal. Muito bom. Então, a gente vai adicionando na nossa planilha, ó, navio vai vir, esse navio vai vir. Então, a gente vai olhando, ó, esse aqui é legal para essa carga, esse tem guindaste suficiente para carregar aquele transformador. Que interessante. Esse tem um comprimento que cabe uma pá eólica. Uhum. Então, a gente vai verificando conforme os dados da carga. Ou seja, é um trabalho que vocês fazem de acordo com o que você tem de carga aqui no país, né? Com os navios que já estão trazendo alguma coisa para fazer reaproveitamento, né? Da viagem. E devem ter também uma equipe que está vindo um determinado navio. Você não tem carga nenhum para ele para voltar. Vocês vão correr atrás de uma carga para tentar colocar nesse navio específico. Esse é o meu trabalho. Sim. Esse é o meu trabalho. Imagina, não pessoal, pode ficar a Natália jamais vai passar sufoco com aquelas caixas de criança de guardar o brinquedo. Sempre que eu guardo, fica tudo saltando. Ela vai saber guardar ali. Ela pensa no porão do navio. Eu tenho algo melhor. Eu brigo com meu marido quando nós vamos fazer compras. Eu falo, você não tá sabendo fazer o stow disso daqui. Não. Agora eu vou. Agora eu gostei dessa. Quando eu for no supermercado, eu vou lembrar disso. Lógico, tem que fazer o stow da mercadoria. O mais pesado embaixo, né? Exato. As Heinekens, depois as garrafas de vinho. O problema é que no caso do Bruno, acho que só tem Heineken, não? Não, ele não toma Heineken. Ah, não? É só Spaten. Spaten. Ó, gente, fazendo aqui propaganda. Eu também não gosto de tomar Heineken, não. Né? Não gosto mais. Tá bom. Então vamos mudar de assunto. Então, eu trabalho diariamente com um pessoal técnico. Sim. E aí, é toda hora perguntando. Essa carga cabe aqui? Eu tenho que passar. Então, os clientes, toda hora que eu falo com um cliente, tem um cliente novo chegando, principalmente agora que o pessoal do container vem falar com a gente, eu falo, eu preciso saber a dimensão da carga, peso. Dependendo não, a maioria das vezes, a gente precisa ter um desenho técnico da carga. Sim. Não é um desenho só da carga. É um desenho para transporte, em que vai ter um centro de gravidade. Sim. Então, são muitos detalhes, dados. Exato. Porque às vezes o centro de gravidade ele pode estar à direita muito mais pesado do que a esquerda. Sim. E às vezes o lado esquerdo ser mais volumoso, né? Mas ele... Exato. Né? E aí, na hora, os guindastes trabalhando em conjunto ou em single lift, né? Que é um guindaste só trabalhando. Sim. A peça aconteceu até. Uma vez eu fui no porto, que era aqui em Santos. E a gente ia carregar uma turbina muito grande. Sim. E aí, eu não consegui ver a operação. Eu fiquei o dia inteiro no porto e eu não consegui ver essa operação porque o cliente entregou a informação errada sobre o centro de gravidade e o peso da carga. E na hora que ia levantar do caminhão, ela... Aqui é o navio. Não, nem o navio. A peça, ela subia. Então, aí... Ela tombava, assim. Como passou errado, então o pessoal de operação calculou cambão errado. Tudo errado, Balast errado. Isso aí. Então, acontece mesmo. E esses navios são multipropósito, né? Então, ele pode carregar qualquer coisa. Por exemplo, você trouxe uma peça, aí depois você vai levar grãos. Como é que é feita essa mudança estratégica aqui dentro do Porto de Santos, por exemplo? Se você carregou uma carga projeto, a gente faz uma limpeza do porão, porque como é feito o welding da carga e solda da carga, né? Solda, né? Então, você tem que tirar toda a solda, fazer uma limpeza. Geralmente, grão, quando a gente faz todo o fechamento, né? Eles pedem que esteja lavado, limpo. Então, é feita essa limpeza e aí a gente carrega tranquilamente. E essa limpeza, ela é feita com o navio atracado ou na barra? Geralmente atracado. Certo. Se, por exemplo, o navio chegou em Santos para descarregar e já vai carregar logo em seguida, faz atracado. Perfeito. Agora, se caso ele está indo para um outro porto, ele pode fazer durante a viagem. A própria tripulação faz. A própria tripulação. Caramba. E qual o tempo médio do navio atracado para uma carga de projeto? A gente sabe que o container hoje evoluiu muito, né? O pessoal consegue embarcar um container muito rápido, em menos de 1 minuto.
A carga de projeto, quanto tempo o navio fica? 3, 4, 5 dias? Depende. Depende muito do tipo de carga. Tá. Tivemos uma operação agora em Pecém, que foi de Torres. Sim. Da Vobem. Da Vestas. Assim. Festa, né? E aí, esse navio ficou 5 dias. Caramba. Por conta que não trabalhar à noite, o cliente exigindo diferentes equipamentos para fazer o levantamento da carga. Então, Swell também, isso, Pecém, né? É complicado ali, sim. né? Sim. Então, depende do porto que você está, depende do tipo de carga. Se for um transformador, em um dia você consegue fazer uma operação. O pessoal também já está mais acostumado, né? Uma carga mais comum. É mais comum. Tá. Agora, vai depender mesmo do tipo de carga. Legal. Muito legal. Tá legal, hein, papo, hein? Tá bom, tá Tá bom. bom pra caramba. Tem tanta coisa. Agora a gente vai fazer uma pausa rapidinho, só pra gente poder apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores. E a gente Correto. volta já com mais informações, né, Vavá? Queremos mandar um abraço aí para a ACL Cargo, transportadora excepcional aí no Porto de Santos, especializada em cargas frigoríficas. Contem lá com a ACL Cargo. Um abraço também pro nosso amigo Daniel Torma e o Marcelão da Gescom, que eles são especialistas na parte de reparos, acompanhamento e inspeção de contêineres em geral. A Vento International, empresa especializada em transporte aí porta a porta, tanto no internacional quanto no nacional, aqui na cabotagem também, pessoal. Podem contar lá com o Júnior. Abração. Rafael Lima, um abraço, da SOC, Shipper On Container, um abração, tá com a gente também. A Videira Engenharia, aí ó, faz a parte de ar-condicionado de navio, climatização aí industrial e comercial. Marcelo Pousada Bastos. É isso aí. Pessoal da Versibox, o Christian Robert, um abraço também, que tá com a gente. A Delize Salgateria mandou esses salgados aqui pra gente. A gente tava todo mundo aqui com bastante fome. Tá bom hoje, hein? Tá bom, quentinho ainda. hoje tá quentinho. Abração aí, Marina. Doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados, que também esteve aqui com a gente, deu um show aqui de informação. Um abraço. Não deixa a gente levar aquele processo, né? Opa! E chegamos até aqui com combustível de ótima qualidade dos postos Portal de Santos lá, Tiagão e o Ricardo. Opa, um abraço, galera. Então a gente vai agora fazer uma apresentação rápida, né, da logomarca dos nossos patrocinadores e voltamos em 1 minuto. Aguenta aí que é rapidinho. Sem Calado Podcast. Oferecimento: ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize e Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio: Gescom, reparos de estrutura e inspeções em contêineres. Apoio: SOC, Ship On Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de contêineres. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta, então, com Natália Abreu, que é especialista em transporte marítimo de cargas especiais. Ela que trabalha na BBC. Fala um pouco pra gente sobre a BBC. Quantos navios? Você falou que tem navios de vários tamanhos. Quantos navios a BBC tem? Hoje, a BBC tem em torno de 140 navios. Certo. Alguns estão
em time charter, que a gente aloca para outros armadores. E o que está na frota mesmo, que é o que a gente usa diariamente no globo, vamos dizer assim. Perfeito. E é uma empresa nova, né, de 97. Sim. Caramba. Então, e cresceu assim muito rápido, com o trabalho duro do Sven, que foi o último CEO da empresa. Sim. E continua esse trabalho aí, é uma empresa familiar. Os funcionários, que é em torno mais ou menos de 300 funcionários no mundo. Sim. Familiar mesmo. A gente Caraca, se trata... Não tem uma formalidade. A gente conversa no dia a dia. E onde é a sede? Na Alemanha. Na Alemanha mesmo? Em Leer. Ah, legal. É uma cidadezinha pequenininha. Pô, Caramba, interessante, que né? interessante, cara? né? Interessante mesmo. E os navios, por exemplo, você disse que é uma frota em torno de 140 navios. Eles têm algum local específico quando eles não estão em operação para ficar ou não? Eles vão circulando no globo? Eles ficam circulando. Certo. Eles só param para manutenção. Então, tem uma data, né, de manutenção de cada um deles. Sim. E aí eles só param para fazer essas manutenções. Limpeza de casco, manutenção das sondagem máquinas. de chapas para ver como é que tá. E assim, esse local é indefinido? Pode ser no mundo inteiro? Onde tiver um local de reparo? Ou eles navegam até estaleiro o local? específico. O estaleiro Geralmente estaleiro lá na Europa. Na Europa. Sim. Na Europa. São especializados nisso, né? Isso. Inclusive, a maioria eram construídos na Europa. Hoje em dia isso está mudando. A maioria dos navios estão sendo construídos na Ásia. Ah, mas isso é normal, né? Natural. Por causa do aço o custo, né? Mão de obra. Então, a maioria dos nossos novos navios que nós estamos renovando a nossa frota. Sim. Alguns navios já estão com 14 anos, 15 anos, e os clientes demandam que não... Para poder carregar a carga, o navio não pode ter mais do que 15, 20 anos. Mas isso por conta de seguro, alguma coisa especial? Conta de seguro. Tá. E aqui no Porto de Santos, especificamente, né? Que a gente vive, tem alguma restrição? Algum navio, não consegue entrar? Algum navio da BBC? Ou ainda não? Não. Todos os navios conseguem? A questão de calado desses navios aí, é tranquilo então para entrar no Porto de Santos? Não, aqui Porque no Porto de Santos... Porque eles pegam muito peso, né? Não, mas aqui no Porto de Santos é muito tranquilo. Ah, que bom. A dragagem aqui feita... Os 13,5 metros aí, 14, aí atende bem. Então Sim. aqui tem calado. Aqui tem calado. Então tá bom. Os nossos navios têm aí em torno de entre 7 e 9 metros. Ah, perfeito. Então... Aqui é tranquilo. São tranquilos, né? Legal. E todos os navios ele tem a mesma configuração? Não. Não. Temos diferentes configurações. Por isso aquela questão do planejador para fazer o encaixe lá. Isso. Pessoal, existe um quebra-cabeça chinês, chama Tangram. Quem tiver curiosidade, seria mais ou menos encaixar todas as peças daquele jeito. Exatamente. Porque se você pega um transformador é um quadrado, né? Como se fosse um container. Sim. Perfeito. Mas você tem uma outra peça. Exemplo, esses dias eu recebi asas de aeronave. Sim. Então, ela vem solta, né? Você ela imagina. começa retangular e termina um cone, mais ou menos. Exato. Então, como você vai encaixar aquilo para otimizar o espaço? E com centro de gravidade também, porque... peso diferenciado, então você tem que balancear o navio, né? É uma carga leve, mas ainda assim você tem que se preocupar. Ô, Natália, e você comentou que às vezes a BBC subloca esses navios. Sim. Aí esses navios vão para outros países. Trabalha com container, trabalha com granel, trabalha com tudo também. Também. Aí depende do que o outro armador, o outro operador, que a gente fala operador de navio, depende do que eles estão trabalhando, estão procurando. A BBC mesmo também aloca navios de outros. De outros. Certo. A BBC tem uma parceria com um outro armador, que quando os navios desse armador,
eles não são lake-fitted. Lake-fitted, eles não podem entrar nos lagos, na região dos lagos. Sim. Porque eles não são quebra-gelo, né? Eles não têm essa finalidade. Então, durante o verão, a primavera, ele consegue operar nos lagos. No inverno, não. No inverno, não. Porque lá fecha, né? A parte de Montreal fecha os lagos e aí somente... Navio quebra-gelo. Às vezes nem pode entrar... Quando tá muito espesso, né, ele não vai passar, né? Exato. Então, eles mandam pra gente e durante 6 meses a gente fica trabalhando com o navio deles por aqui. Funciona como se fosse uma transportadora. Você tem seus caminhões próprios, mas se você tem um volume excedente, você vai contratar outros, né? Isso. Só que tá em alto mar. E os equipamentos, os acessórios do navio da BBC? Todos os equipamentos possuem o spreader, se precisar contratar, possui tudo, aquelas garras, como que chama aquelas garras? Que os grabs. Grabs. Então, a BBC, ela dispõe, sempre vai operar com recurso de bordo. Não, o porto não opera igual a Brasil Terminal Portuário. Ela tem lá os STS, né, que são os portainers, né? Os navios da BBC não operam com eles, sempre com recurso de bordo. É isso? Depende. Se a gente for carregar container, tá. um portainer carrega mais rápido. Muito mais rápido. E se a gente puder usar, vamos usar o portainer. Tá, perfeito. Agora, para carga projeto, transformadores, pás eólicas, o que tiver, temos muita carga de óleo e gás. Então, essas cargas, a gente tem os spreaders próprios para os nossos guindastes. Entendi. Então, spreader, cabo de aço, todos esses equipamentos o navio fornece. Entendi. Agora, se o cliente fala, olha, a minha carga é muito especial, eu não quero que seja carregado com cabo de aço ou com corrente, eu quero que seja carregado com fita de poliéster, sabe? Alguma outra assim. Aí, dependendo da contratação do frete, a gente coloca o material incluso, ou então o cliente fornece. Entendi. Agora, a questão de bulk, os navios que são de projeto mesmo, eles não têm os grabs. Não tem os grabs, Não né? tem. Tá. Aí é alocado pelo terminal que está carregando essa carga específica. Ou um prestador local. Tá. Como aqui na parte de celulose, eles têm o spreader com as lingas para cada celulose. Então, aquilo é fornecido pelo próprio terminal. Tá. Nós não temos. Aqui no Brasil, você tem alguma operação liner, por exemplo, que o navio vai e volta fazendo a mesma operação, seja em grãos ou seja algum tipo específico? Não, assim, que o navio vai e volta, não. Não que nós temos é mensal, nós temos linhas Brasil, Estados Unidos e Brasil, Golfo Pérsico. E aí, por exemplo, você sabe que você tem essa linha mensal e aí você corre atrás para carregar o navio. Sim. Então, todo mês é uma... Todo mês. Depende da situação, entre 5 a 10, 12 navios por mês a BBC recebe na costa. Legal. Na costa entre Brasil, Uruguai e Argentina. Certo. Tá? Que é a parte... Cada escritório da BBC cuida da sua origem. Tá. Então, eu só faço exportação. Perfeito. Então, tudo Nesses 3 países. Isso. Tudo que sai Brasil, Argentina e Uruguai, eu que faço a parte de cotação de frete e trabalho nesse quebra-cabeça. Boa. Mas esse navio, por exemplo, ele faz Uruguai, Argentina e Brasil ou não? São dedicados? Não, é dedicado para aquela viagem específica. Então, exemplo, todo mês a gente tem saída Rio de Janeiro, Estados Unidos, para Houston. Então, eu sei que esses 2 portos estão confirmados. Sim. Agora eu vou tentar Santos. Encher a carga. Então, se um navio veio dos Estados Unidos, da Europa ou da Ásia e foi descarregar na Argentina, eu vou usar
eu posso usar esse navio subindo. Perfeito. Então, ele acabou lá, eu vou pegando Rio Grande, Porto Alegre, e vai subindo. Legal. Já aconteceu de ele ser reloginho, você subiu com uma carga muito parecida, ou uma carga, e depois ele voltou e você conseguiu fechar um navio parecido? Não. Não. Dificilmente. Raro. Muito O desafio, difícil. então, é muito grande. É porque como a frota é grande, né? São 140. Então, quando o navio que eu planejei aqui, que fez essa viagem para os Estados Unidos, quando ele chegou lá nos Estados Unidos, antes dele chegar lá, o pessoal de lá já está planejando outra viagem. E pode ser que seja para a Europa, para a Ásia. Ah, ele nem volta para o Brasil. Não, ele nem volta. Como é local, então cada agente local é responsável por trabalhar em cima desse Exato. navio. Que interessante. E não dá É. briga, por exemplo, se você tinha uma carga Estados Unidos, né? Apesar que é você que faz o pricing. Mas aí apareceu um cliente de última hora e quer levar para a África do Sul. Aí, qual for mais rentável, você fecha. Exato. O cliente dos Estados Unidos que queria levar aqueles transformadores, que seja, ele vai aguardar o próximo navio. Se não tiver navio disponível, o que for mais rentável... Mas depende Vai do ser acordo esse- comercial. De repente, aquele cliente especial, você não vai deixar ele na mão. né? Não, É. dificilmente. Acontece. Não, eu vou te falar que nunca vi acontecer de deixar um cliente para trás. Ah, que bom. A gente tenta trabalhar com um bom planejamento. É diferente do container que você tem o cut-off, Sim. É. né? Aham, Na carga projeto, a gente trabalha com lay days ou lay can. aham. Então, geralmente são 10 dias de janela, A janela é alta, né? entendeu? Aham. Porque é uma carga especial, justamente. Exato. Que nem... ali, a janela de 10 dias para o navio chegar no porto. Tá. Então, eu trabalho exatamente assim. Agosto, agora, eu tenho 20 e 30 de agosto para comparecer com o navio em Santos, 20 e 30. Sim. Então, o navio tem que estar lá em 20 e 30. Então, eu vou me planejar para que aquele navio esteja lá nas datas. Então, não só o quebra-cabeça, não só a questão de guindaste, eu tenho que também me preocupar com as datas. Sim. De qual navio vai atender cada cliente. E o cliente, ele é assim, diferente do container, né? Que tem, o deadline são 2 dias, 3 dias, né? Para que a janela é aberta e rapidamente fechada, porque o pessoal tem que entregar. É curta também essa janela? Para entrega da carga no porto, É não. muito curto. Ah, é? Na verdade, quando a gente faz o fechamento com o cliente, a gente já começa... Vamos supor que é para daqui 15 dias o embarque foi fechado. Então, a gente começa a passar os notices para eles, falando assim, ó, o navio está chegando dia 15, chegando dia 16. Então, o navio está mantendo 16, você tem Já se que prepara. se preparar, tua carga tem que estar clean. Dia 14. Né? Livre e desembaraçada. Exato, exato. Livre, desembaraçada, no porto, no dia 16. Se caso o navio chegar dia 16 no porto e a sua carga não estiver lá, detention to apply. Ah, isso é. Que palavra. Uma outra curiosidade que eu tenho, né? Por exemplo, os armadores hoje eles trabalham muito com multimodal. Então, eles vão lá no cliente, eles fecham o contrato total, então eles são responsáveis por todo o transporte, desde caminhão tal, até chegar no porto e do porto até o destino final. Vocês também trabalham com multimodal ou não? Vocês só operam a carga dentro do porto? Exato. Os fretes da BBC, nós falamos que é hook to hook, Sim. que é guindaste. Então, Tá. a carga chegou no costado, a estiva vai Amarrá-la para ser vai içada. colocar no gancho do navio. A partir desse momento, é por nossa conta. Então, Sim. levantou, é por nossa conta. Colocou lá dentro, chegou no destino, tirou o gancho do guindaste. Qual seria essa modalidade de frete? Só para o pessoal ter ideia. Line terms, hook to hook. Legal, nunca tinha ouvido Eu falar. também não, tá vendo só? Ah. Legal. Agora, você citou um exemplo, que teve uma operação que você acompanhou, que o próprio cliente informou que a carga tinha um peso diferente e vocês não se prepararam para isso. Então, o risco é muito grande de ter acidentes. Sim. Existem muitos acidentes nesse tipo de operação ou não?
Então, eu nunca peguei um acidente da carga cair. Sim. O nosso pessoal do técnico, eles são muito chatos. Aham. Caramba. São muito chatos. Às vezes E até... tem que ser, né? E tem que ser. Às vezes o cliente acaba, mas por quê? Mas tem que ser. Ainda mais se é uma carga muito pesada. E nem Sim. nesse caso, né? Então, assim, eu vi num desses vídeos de WhatsApp, teve um carregamento lá, acho que foi lá em Itajaí, em que eles estavam carregando um caminhão e o caminhão lembro. caiu. Aham, sim. Isso aí nada mais é do que não teve informação correta, Sim. entendeu? Ou calcularam errado, acharam que... Desatenção, uma série de Desatenção. coisas. Você né? você não calcula certo porque você não tem as informações corretas, Sim. né? Eu creio, né? Sim, É uma operação muito delicada. sim. Não é só o valor, você tem pessoas, né? Sim, sim. Nós já vimos aí acontecer de cabos de guindaste romper e a carga cair e machucar as pessoas. É, E é fatal. fatal. Nesse caso, é fatal. Então, não dá para brincar Sim. com esse... na nossa área, a gente não pode brincar. Não pode ter erro, né? Não pode ter erro, porque não é só a carga projeto, o container também. Contarem também, é verdade. E assim, jamais subdimensionar algo, né? Porque é melhor até você ter garantias, né? Tem um grande amigo aí, o Pedro da PG Lock. Pedrão, um abraço. Ele trabalha muito com guindaste e Munk. Então, assim, ele sempre fala, não, eu prefiro mandar um Munk que tem uma capacidade maior, né? Ter um custo maior, Sim. do que correr o risco. É. Porque quando chega no cliente, sempre ele fala, ao invés de você descer essa peça aqui, desce um pouquinho mais para lá, né? Exato. E às vezes não vai conseguir. E é uma questão também que quando o navio está no costado, você tem os guindastes. Sim. E todo movimento que é feito com o guindaste é feito um lastro. Sim. Para o navio não baixar, Modernar, né? Exato. Então, é uma operação mais demorada, é uma operação mais delicada. Então, toda a informação tem que ser realmente... Inclusive, esses guindastes são vocês que transportam também, né? Também. Muitos guindastes, Sim. portainers. E a maioria dos guindastes usados. Tá, que o pessoal troca, né? Exato, tem muito disso. Até recentemente recebi, estão querendo trazer um guindaste da China para Santana. Sim. E aí eles querem... Não tem informação. Eles não têm desenho, eles não têm informação nenhuma. Aí eu falei, gente, não dá, é um spillover. É verdade. Esses guindastes, por exemplo, o portainer, quando ele vai entrar no navio, o que o navio faz? Ele afunda e eles empurram o guindaste? Porque eu já vi que ele vem montado, né? Ele não vem desmontado. Sim, os portainers, eles vêm nesse navio específico, que é esse que abaixa Boa. e ele sai rodando mesmo. Tá. Os nossos não tem essa finalidade. Tá. Sim. Os nossos, o que a gente consegue carregar são içados mesmo. Isso. Tá. E E colocado para colocados dentro. Eu Isso. acompanhei recentemente, no ano passado, uma operação lá em Fortaleza, em que eram 2 guindastes que tinham que ser descarregados lá. O navio ficou, uns 5, 6 dias lá e não conseguiu fazer a operação por conta do swell. Então o navio teve que ir para Natal, descarregou em Natal e transportaram depois de volta para Fortaleza. Caramba. Isso. Que trabalho, né? Imagina o custo envolvido nesse processo. Vocês têm falta que... de planejamento. Mas esse tipo de situação você tem também, quando você vai fazer o orçamento para o cliente, você tem que colocar tudo isso no cálculo, né? Sim, então, quando eu recebo o tipo de carga, eu já, diretamente, eu vou falar com o pessoal técnico, né? Então, eu já sei que aquele porto tem swell. Sim. Então, o pessoal técnico também sabe. Então, a gente já fala, não, muito arriscado, a gente nem leva. Sim. Tá. E além do vento, né, que é o swell, a condição climática também atrapalha. A gente sabe que no grão, certeza que não vai operar. Mas na carga de projeto também atrapalha? Atrapalha. Chuva. Chuva não tanto. Tá. Muitas cargas consegue carregar durante chuva fraca. Né? Chuva forte,
ninguém trabalha, né? Tá. Sim. Mas chuva fraca, a gente trabalha normal. Algumas cargas, como aço, Uhum. tem restrição. Porque pode estragar, Isso, né? e Receber. celulose, Celulose, Celulose certeza. é complicado, sacaria. Então, hoje, agora, muita cotação de café, açúcar. Uhum. Então, essas cargas, trabalhar com a chuva, não dá. Impossível. O pessoal tá apelando para ir para carga de projeto porque não tá conseguindo espaço, hein? E isso tem acontecido, inclusive, no Nordeste. O Nordeste, que é campeão em exportação de frutas, né? Por conta do alto valor do frete e também da falta de contêineres, estão optando também para o breakbook lá também, com fruta, em navios frigoríficos. Eu acho que, no caso, vocês não têm esse tipo de navio, né? Não, nós temos só para container reefer. Certo. Mas, Tem as tomadas, sim, tem tudo. sim. Tá. Pois é algo que está acontecendo em função do que acontece no mercado. Por isso que a gente comentou no início aí, os valores dos fretes estão aumentando cada vez mais. Sim. E o que os clientes têm falado é que eles não querem mais ficar na mão de container. Virou o jogo, né? Uhum. Porque lá atrás, eles não queriam ficar... containerizar tudo, Não queriam ficar na mão só do breakbook. Uhum. E aí, virou só container. E hoje em dia, eles querem ter essa flexibilidade. Tá. E é porque... pensando, né, com o container, com a unitização da carga, né, se torna mais fácil o carregamento. Porém, se não tem espaço, tem que achar o cliente precisa receber a carga lá, né? Exato. Então, vai ser sucesso para a BBC. Então, com certeza. Estamos tendo bastante cotações e bastante cliente vindo procurar a gente. Então, tá sucesso. Informação, hein? Muito bom. Bom, agora vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa. A gente sempre gosta de fazer, como a gente retrata muito o profissional que está aqui com a gente, que está sendo entrevistado, a gente gosta que você possa falar sobre a tua carreira, mas também sobre as pessoas que foram importantes para você chegar onde você está. Com certeza você deve ter tido mentores e pessoas importantes para você. Esse é o momento de você falar dessas pessoas. Bom, primeiramente, eu agradeço ao pessoal da BPA, né, que me deram a oportunidade no início. Depois, eu tive uma mentora. Eu não posso falar nomes, porque processos e tá na concorrência. Boa. Então, mas foi... Ela vai saber. Exatamente, ela vai saber. Foi fundamental para o meu crescimento, para tudo que eu sou hoje. Ela, vou dizer que foi 50%, 60% do que a Natália é. A profissional Natália veio graças a ela. O meu gerente atual também, que me deu oportunidades, assim... Qual o nome dele? Peter. Legal. Ele acreditou em mim num momento difícil de pandemia, que foi um momento em que teve uma remodelação na empresa. E aí teve algumas pessoas que decidiram sair, outras ficaram. E aí eu simplesmente não... Era pandemia, estava todo mundo em casa, né? Sim. Você não conversava com ninguém pessoalmente. Então, quando aconteceu essa divisão, e aí surgiu a oportunidade, eu falei assim... Eu cheguei para ele e falei... Posso tocar isso aqui? Aí ele falou, você quer? Aí eu falei, você acha que eu tenho capacidade? Ele falou, eu acho que você tem capacidade. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Que legal. Então, assim, ele também me ajudou muito, me ensina sempre as coisas, então eu sou muito grata ao time todo, Sim, Dani, o operacional, o técnico, todo mundo que trabalha comigo. A BBC não é um sucesso único, pessoal, assim, uma pessoa, né? É um time todo, é cada um. Se uma carga deu certo acontecer, é porque eu fiz um frete bom, o operacional fez a operação acontecer, o técnico fez a carga entrar perfeitamente, nada acontecer. Então, é o time inteiro. E é o meu marido, gente. E é o meu marido. Com certeza. Eu não posso deixar de agradecer. Que legal. Que eu
ser comercial traz muitas viagens, muitos happy E hours, tem que ter muitas... muita paciência, né? É É verdade. muita companheirismo. bebida, é muita coisa que acontece nesse nosso meio. Sim. Que a gente tem que estar sempre com os clientes, viajando. Então, obrigada, amor. Muito legal. E agora, histórias. Deve ter um monte de histórias aí que Causos, aconteceu. queremos causos. Causos, histórias interessantes desse teu ramo. Você lembra de alguma? Ai, gente. Será Algum que eu cliente anotei? que Eu pediu... anotei alguma coisa algum aqui? cliente que pediu alguma coisa inusitada. A gente comentou aqui, né, no Sim. início sobre... isso aí foi lá atrás, logo quando eu estava começando, para carregar container cheio de ouro. Olha. Ouro. Imagina. Eu nem sabia... Que Eu não alguém co- tinha tanto ouro assim. Não, eu não conseguia imaginar o que seria um frete para containers de ouro. Pois é, o frete, o seguro. Eu fiquei assim... E aí, na época, a minha chefe falou... Calma, vamos ver isso direito, porque... Isso Sim. aí é de onde, isso aí? Saía da Argentina. Mas lá eles têm jazidas, né? De ouro. Desconheço. Então, mas saía da Argentina. Caramba, que coisa, né? É. Em quantos containers eram? Era em torno de uns 3. Nossa Senhora! Uns 3 De containers. 40. Agora eu não lembro. Mas eram uns 3 containers cheios de ouro. Eu falei, gente... E aí, Mas nem precisa ser o de 40, porque vai dar o mesmo peso. Aham. Pelo na volume. pelo verdade, volume. Caramba, que coisa, hein? Mas tem... Mas transportaram? Não chegamos. Não, porque tem questão de seguro, questão do frete. Sim. Então, e também saber da onde vem, né? Sim, A procedência. com certeza. Senão você pode Daquele arrumar ouro. problema, Porque às vezes vocês vão estar como fiel depositária dessa carga dentro do navio, né? Não dá pra... Nunca se sabe, né? Uma informação que vaza, entre outros a gente vê Até aí. o risco do próprio transporte, os Também, piratas, né? Então, piratas. né? Sim, você não Ainda sabe... mais hoje que o pessoal falava que não tinha, né? A gente tá vendo hoje que Não, vários vídeos, né? tinha dado uma diminuída, né? Aham. Nessa questão da pirataria. Sim. Mas agora voltou com tudo. E sempre teve, pessoal, eu já viajei a bordo, na instrução do navio, Faz parte do faz processo. parte do processo. Eles falam, ó, a gente vai como passageiro, né? Mas, e acompanhando lá a carga reefer e tudo, no treinamento eles falam, mostram onde tem a arma lá A e tudo gente tem um mais. treinamento de segurança, né? Isso. Para desembarcar do navio e também tem toda essa parte também de pirataria, como agir, o que fazer, onde se posicionar. Então É existe. Existe, existe. de verdade. Existe. Muito Não legal. é o cara com tapa-olho, tá? Esse na mão de gancho lá, não. Não é, não. É mais ou menos igual aquele filme Capitão Phillips. Né? Isso é mais ou menos ali. Falando nisso, Ah. a BBC também carregou o Pérola Negra do Piratas Olha do aí, ó. Caribe. Puxou legal. o gancho, né? É. O gancho, literalmente. Puxei o gancho. É muito legal. Foi. E foi de onde pra onde? Foi de alguma... Agora eu não me recordo, porque não foi Era nas exportação, gravações, né? Na mas foi ilha. durante as gravações e foi para República Dominicana. Ou seja, era um navio real, não era cinema. Não, é um navio cinematográfico, né? real mesmo. De madeira. De tudo. madeira, Que sim. coisa. Que E legal. eu vi fotos, muito lindo. E você vê, né? Caramba! Existe? O navio que eu fui ali, Uhum. esse navio tá carregando Pérola Negra. Muito legal, cara. Muito É. legal. Não, essa tua área é fantástica. É fantástica, muito né? interessante. E essa conversa e bate-papo, você viu como passou rápido? Né? Passou Foi muito rapidinho, rápido, a gente nossa. nem viu passar. Eu tava aqui toda aflita. Tá vendo só? Tranquilo, você tem assunto aí para mais 3 horas. Ai, meu Deus. Mas muito legal. Gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, compartilhando essas informações muito legais. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar essa área diferente que quase ninguém conhece, Sim. né, de carga Verdade. projeto. Espero aí que muitos estudantes se interessem e venham, porque estamos precisando de pessoas para trabalhar nessa área. Legal. Está em falta. É E aí, mesmo. pessoal das universidades, ó. Aqui foi uma ordem, meu. Colocar as Na grade disciplinas curricular. na grade Ah, curricular, sim. carga de projeto. Um trabalho aí que é essencial.
né? É essencial e é muito interessante. A gente está aqui conversando há 1 hora, cara, a gente já está aqui, É verdade. né, querendo saber mais, então é muito interessante. Parabéns, Obrigada. parabéns pela sua trajetória, parabéns por você ter... Como você começou, você contou toda a sua história, começou como au pair, foi estudando, aprendeu inglês, se desenvolveu dentro da companhia, cresceu dentro da companhia, né? E hoje você é essa profissional aí que tá dando o ar de sua graça aqui pra gente. Aqui, E com uma informação. aula pra gente. Pô, tirei várias dúvidas Ai, meu aqui. Deus. Muito obrigado mesmo. Sempre que Natália. precisar, não no podcast, que eu, que eu fico muito envergonhada, mas no que Nada. vocês precisarem, pode entrar em contato, que vai ser um prazer ajudar. Tá bom, muito obrigado. E agora nós temos um quadro para finalizar chamado A Deriva. Nós vamos dizer algumas palavras para você e você vai falar o que você quiser sobre isso. Tá Meu bom? Deus, vamos lá. Preparada? Vamos lá. Então, Natália, vamos começar aqui. Vou falar a primeira palavra, família. O que significa? Ai, meu Deus. Bom, família é tudo, né? Família é a base. Realmente foi a minha base para estar onde eu tô hoje. Quem apoia, né? Sim. Meu marido apoia e meus pais que vieram dessa área. Então, a minha irmã tá nessa área. Que legal. legal. Eu arrastei ela Que comigo. legal. Que legal. Então, família é a base de tudo. Legal. Perfeito. Para você, o que é uma carga de projeto? Ai, carga de projeto, hoje em dia é uma paixão. Antigamente eu via os navios de container passando, né, no canal. Aquilo era uma paixão para mim. Hoje em dia, uma carga de projeto, assim... Aquele projeto que você nunca viu na vida, aquela carga que você nunca viu na vida... Ou então chega um nome diferente, você vai procurar o que é, entender como aquilo funciona, o porquê que está indo para aquele país. Então, é paixão. Muito bom. E a Natália de hoje, se vê com um bisturi, se veria uma veterinária hoje? Não. eu acho que seria um hobby, vamos dizer assim. Legal. Porque eu amo bichinho, amo animais. Então, eu digo que se eu ganho na Mega Sena, eu monto uma ONG. Que legal. Por falar em hobby, eu sei que você joga beach tênis. Se você tá num jogo, sobra aquela bola alta para você. Próxima rede. Gostosinha. Você smasha ou você coloca de lado? Eu acho, bom, na brincadeira, dependendo do momento, com o parceiro do seu lado, vai! Você acaba errando. Então, eu aprendi que tudo tem que ter calma, tudo que você vai fazer, você tem que ter paciência, pensar antes de falar, pensar antes de fazer, pensar antes de calcular uma carga, de dar um frete. Então, eu coloco de ladinho. Boa. Muito bom. Muito bom. Então, com essa bela resposta, encerramos mais um episódio do Sem Calado. Sigam-nos nas redes sociais e todo Isso dia, aí. toda quinta-feira, Vavá? Toda quinta-feira, 19 horas. Não esqueçam de deixar o like e encaminhar para os seus amigos, ó. Quanta informação de qualidade aqui com a Natália, que deu uma aula, que ela chegou aqui meio acanhada. O vinho deu uma força ali, mas ela tinha mais papo aqui para mais umas 2 horas, Emerson. Com certeza. Mais um episódio sensacional, mais um profissional sensacional que a gente recebe aqui nessa bancada. Então, siga a gente. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Valeu!